A terceira lição, irmãos, fala sobre a unção para liderar. Salmo de número 92, versículo 10 diz o seguinte: porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. O Senhor quer que os líderes sejam vitoriosos e causem impacto no mundo para o reino de Deus. Como você pode ser esse tipo de líder? Ter conhecimento de áreas práticas e tarefas gerais de líderes lhe ajudará a tornar-se um líder vitorioso, um ceifeiro vitorioso. Existem qualificações bíblicas para líderes que também são necessárias. Os dons espirituais, as habilidades, educação e experiências também são muito importantes. Porém, a coisa mais importante para um ceifeiro, para um líder na casa de Deus, é a unção do Espírito Santo. Sem a unção de Deus, você não pode liderar. Sem a unção de Deus, você não pode organizar. Sem a unção de Deus, você não pode mobilizar ou evangelizar eficazmente. E esta mensagem vai enfocar na unção do Espírito Santo, que é necessário para aqueles que são chamados para serem ceifeiros, escolhidos por Deus para a liderança, para liderar a igreja de Deus. Unção significa você dedicar ou consagrar alguém ou algo aplicando azeite sobre a vida dessa pessoa. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O nome Cristo, no idioma grego, significa o ungido. Jesus introduziu seu ministério terreno proclamando em Lucas 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus deixou claro que era pela unção do Espírito Santo que ele era capaz de fazer o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, tem que ter unção do Espírito Santo. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, tem que ter unção do Espírito Santo. A restauração, tem que ter unção do Espírito Santo. A dar vista aos cegos, tem que ter unção do Espírito Santo. Para pôr em liberdade os oprimidos, tem que ter unção do Espírito Santo. Para apregoar o ano aceitável do Senhor, tem que ter a unção do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18 e o versículo 19. Se foi necessário, irmãos, para Jesus ser ungido para ministrar, então também é necessário para nós hoje. As pessoas querem entrar na obra de Deus e achar que pode entrando e fazendo. Volto a dizer, muitos já têm entrado na reunião dos ceifeiros, do Ministério Graça, e têm caído por terra porque acha que vai fazer porque sabe fazer. Então, quando os problemas vêm, quando Satanás se levanta sobre a vida das pessoas, aí arruma um monte de desculpinha esfarrapada e sai fora, entendeu? Mas é o que? É o peso da obra, não está apto para fazer a obra de Deus. As três unções, existem três unções diferentes, irmãos, mencionadas no Antigo Testamento. Elas são exemplos naturais ou um tipo, de experiências espirituais que Deus quer que os líderes de hoje tenham. Por exemplo, a unção do leproso fala de relacionamento. A lepra é uma enfermidade mortal que consome a carne de uma vítima. Os dedos dos pés, os dedos das mãos e outras partes do corpo apodrecem e caem. Nos tempos do Antigo Testamento, uma pessoa que tinha lepra era chamada de leproso. O leproso era proibido de viver em sua comunidade porque a enfermidade era contagiosa. Para impedir que outros entrassem em contato com o leproso, ele tinha que gritar impuro aonde quer que ele fosse. A lepra comeria lentamente seu corpo físico e ele morreria uma morte dolorosa. Na Bíblia, Deus usa exemplos naturais para ilustrar as verdades espirituais. A lepra é usada como um exemplo do pecado. Assim como a lepra destrói o corpo físico, o pecado o destruirá espiritualmente e destruirá o seu ministério. Volto a dizer, eu tenho visto muito no ceifeiro caindo por causa disso. Deixa uma leprazinha escondida, depois vem trazendo várias outras desculpas, mas a lepra está escondida lá, volta lá que a lepra está escondida. Na lei do Antigo Testamento, Deus deu as instruções específicas para a limpeza de uma pessoa com lepra. Leia sobre isso em Levítico 14, pega a sua Bíblia e vai ler esta lição, e depois você volta a estudar, dá pausa no seu CD, pare, depois você vem estudar para você entender o que significa esta unção. Levítico 14. Um pássaro que leva a culpa do pecado. Isso é o símbolo do derramamento do seu sangue para tirar os nossos pecados. Arrependimento e confissão. Isto é o que você deve fazer para nascer de novo e ser limpo do pecado. A água corrente
Isso é o símbolo do batismo nas águas. A unção de azeite, isso é o símbolo da obra do Espírito Santo em sua vida. Note que o azeite seria colocado na orelha, no dedo, polegar e no dedo do pé do leproso. Aplicando isso à liderança, nós devemos experimentar uma unção espiritual similar que faz o quê? Ungindo o ouvido para poder ouvir a voz de Deus, ungir a mão para poder servir a Deus e ungir o dedo do pé para caminhar na relação apropriada com Ele. A unção mais importante para os líderes é a unção do leproso, porque ela é simbólica da relação pessoal. Sua própria relação com Deus deve ser correta se você deseja liderar outras pessoas. Você deve ser renascido, você deve poder ouvir a voz de Deus, você deve servi-lo e caminhar na relação apropriada com Ele. A segunda unção é a unção do sacerdote. Fala de santidade. Os líderes também devem experimentar a unção sacerdotal. Pegue a sua Bíblia e vai ler sobre isto em Êxodo 29 e Êxodo 30, capítulo 29 e capítulo 30, e em Levítico capítulo 8. Depois você volta para estudar essa lição. Dê pause aí. A unção sacerdotal era uma unção para a santidade, para ser consagrado a Deus para o seu serviço por viver e conduzir-se devidamente. Nos tempos do Antigo Testamento, havia muitas coisas que um sacerdote não poderia fazer devido à santidade do seu ofício, devido à sua unção especial para liderar. Algumas coisas manchariam a um sacerdote que não poderia manchar a outros membros da congregação de Israel. Como líder, você deve experimentar a unção sacerdotal de santidade e deve consagrar-se para o serviço de Deus. Você deve viver em harmonia com a palavra de Deus. Pode haver coisa que você não poderá fazê-lo devido à sua santidade do ofício que você vai estar exercendo. Devido à unção especial para liderar outros, existem coisas que vai te manchar, porém não vai manchar outras pessoas. Eu já vi acontecer isso nos ceifeiros. Não, eu não posso mais ficar aqui porque eu não posso fazer isso, fazer aquilo outro. Não está preparado. Se você quer estar na direção de Deus, vai ter alguma coisa que você não vai poder fazer. A terceira unção, a unção do líder, fala sobre posição e poder. O terceiro tipo de unção do Antigo Testamento é a unção do líder. Era uma unção para aqueles que guiariam o povo de Deus como líderes, como reis, como profetas, como capitães. A unção do líder era que ele estabeleceria um líder de Deus, dando posição e poder para cumprir esta posição. Por exemplo, a unção de Saul era a posição de capitão sobre o povo de Deus. 1 Samuel 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? A unção de Davi está registrada em 1 Samuel capítulo 16. Esta passagem deixa claro que o poder do Senhor veio sobre Davi devido à unção. 1 Samuel 16, versículo 12 e o 13. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A unção do líder era para liberar a posição, poder e autoridade do ofício. Com esta unção, o Espírito de Deus vinha sobre uma pessoa para que ela pudesse liderar o povo apropriadamente. A promessa do Novo Testamento sobre esta unção de poder se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8. Preste atenção, irmãos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é a marca, é a unção. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O cumprimento desta promessa está registrado em Atos capítulo 2. O batismo no Espírito Santo do Novo Testamento é o cumprimento da unção do líder. A unção da posição no Novo Testamento se descreve também em Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Deus tem escolhido certas pessoas em posições de lideranças na igreja e tem proporcionado a unção de poder para equipá-las a cumprir seus chamados. A unção é de Deus. Essas três unções, que são simbólicas do que os líderes devem experimentar, todas vêm de Deus. Quando Samuel ungiu Saul, ele disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? 1 Samuel 10, versículo 5. Quando Jesus proclamou sua unção, ele disse: ele me ungiu. É Deus quem levanta os ungidos. Deus disse a Samuel em 1 Samuel capítulo 2, verso 35: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Você não experimenta a unção sendo ordenado por uma organização ou denominação, ainda que não haja nada de mal em fazer isso. A unção para liderança vem de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 27, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tens necessidade que alguém vos ensine. Estevão foi ordenado pelos homens como um diácono. Ele foi ungido por Deus como um evangelista, em Atos capítulo 6. É a unção de Deus, não a do homem, que é o mais importante. Qual a base da unção? Baseando-se em que Deus dá esta unção? Deus não unge baseando-se em inteligência, em educação, experiência ou habilidades. A unção não é baseada na experiência exterior, é baseada na atitude do coração. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei, ele estava buscando um homem com grande aparência exterior. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7 diz o seguinte: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, irmãos. Eu posso sentir a glória de Deus aqui, enquanto eu estou ministrando e gravando isso para a sua vida. Deus está neste projeto. Deus está neste negócio. Deus ungiu a Davi devido à atitude e condição de seu coração. Deus olha o que você vê. Deus olha o que você é por dentro. Qual o propósito da unção? Aqui estão alguns propósitos da unção. Cumprir o propósito de Deus. A unção é dada aos líderes para permitir-lhes cumprir os propósitos de Deus. Jesus deixou isso bastante claro. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18, né, irmãos? Dar sabedoria para a liderança é um outro propósito da unção. A unção lhe dá sabedoria para liderar outros, em lugar de necessitar de ser liderado. 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. É a unção que destrói os jugos espirituais que atam aos homens e mulheres a quem você ministra. A Bíblia indica que há 3 tipos de jugos. O jugo do pecado, Levítico 26, 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar ereto. Há o jugo que impede as pessoas da escravidão da carne ou do eu, que é a velha natureza de pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7, versículo 15. Há o jugo também do homem, que é a escravidão posto sobre você por outras pessoas. Este jugo pode incluir a culpa, a tradição, as normas impossíveis de conduta que são impostas por outro. Mateus capítulo 23, versículo 4 e 5. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Praticam
porém todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alarga os seus filactérios e alonga as suas franjas. A unção destrói todos esses jugos. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías capítulo 10, versículo 27. Estes jugos não serão destruídos pelo ensino profundo. Eles não serão destruídos pela educação, por aconselhamento ou por organização. Eles serão destruídos pela unção de Deus sobre os líderes espirituais que sabem trazer a mensagem de libertação àqueles em escravidão. Determinar a posição. Deus unge as pessoas para a posição ou chamado específico no ministério. Por exemplo, a posição dos sacerdotes era determinada por causa da unção, em número 18, versículo 8. O Novo Testamento deixa claro que Deus dá dons espirituais e chamados diferentes aos crentes. Você deve conhecer seu chamado pessoal da parte de Deus, seus dons espirituais, seu propósito específico no plano de Deus para caminhar na unção do Espírito Santo. Se você tenta servir em uma posição na qual você não foi chamado nem ungido, você vai experimentar dificuldade e fracasso. Isso nos leva a outro ponto importante sobre a unção. Caminhe na sua própria unção. Deus unge as pessoas em ofícios espirituais, posições e chamados específicos. Muitos líderes falham porque eles não reconhecem esse fato. Eles tentam realizar ministério aos quais eles não foram chamados nem ungidos. Quando nós lemos em número 16, quando Coré e seus homens reivindicaram ter a mesma unção que Moisés, Deus mostrou que era diferente. Em número 17, Deus demonstrou que sua unção repousava sobre Arão de uma maneira especial. Em 1 Samuel 13, do 8 ao 14, quando o rei Saul tentou servir em um ofício no qual ele não havia recebido nenhuma unção, ele foi julgado e rejeitado por Deus. Em Atos 19, versículo 13 ao 16, quando os 7 filhos de um sacerdote nomeado, Cefa, tentaram ministrar uma unção que eles não possuíam, eles experimentaram dificuldades. Ministre em sua própria unção, ou você será ineficaz e experimentará grandes dificuldades no seu ministério. Espere oposições. Se você é ungido por Deus, você pode esperar a oposição de Satanás e de suas forças, assim como dos homens em Salmo número 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Salmo número 89, versículo 51. Com que, Senhor, os teus ungidos têm vilipendiado? Sim, vilipendiado os passos do teu ungido. As forças ímpias, irmãos, querem impedi-lo, porque elas sabem que é um ministério ungido que alcança os propósitos de Deus. Mas existe a unção fresca. Davi fala de azeite fresco, que é o símbolo da unção fresca e contínua de Deus. Salmo 92, versículo 10. Porém, tu exalta o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Você mantém uma unção fresca do poder de Deus por experimentar continuamente os 3 tipos de unção previamente estudado. A unção do leproso, relacionamento. Sua unção não estará fresca, a menos que a sua relação pessoal com Deus seja mantida. Você deve manter contato com Deus através da oração, estudo da palavra, jejum, se você deseja ouvir a voz de Deus. Servir e caminhar em seus caminhos. Ministrar na posição e poder sem relação produzirá a perda da sua própria experiência e lhe fará um desqualificado. Mas esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Muitos aqui têm sido desqualificados nos ceifeiros. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Irmãos, eu tenho visto, eu não vou cessar de falar sobre isso.
Eu tenho visto pessoas que chegam aqui no Ceifeiros, chegam no Ministério Graça com muita empolgação. Uns conseguem chegar até 1 ano e depois já cai e já sai fora. Porque a obra de Deus não é empolgação. Aqui nós temos, irmãos, metas de crescimento. A pessoa vai crescer na unção de Deus. Não é na unção que ele vem querendo fazer e acontecer. Eu já tenho visto muitos caírem por terra por causa de querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Pense nisso. Tem direção na frente desta igreja. Deus tem nos colocado como a diretriz na frente dessa igreja. Pense nisso. A unção do sacerdote fala sobre santidade. Você deve manter uma vida de santidade se você deseja experimentar a fresca unção de Deus em seu ministério. Você deve ser moralmente, a sua moral, irmão, moralmente puro, e deve ser uma pessoa de integridade e honestidade em cada área de sua vida e ministério. Aqui também muitos têm caído. Quer ser uma coisa aqui na igreja, mas em casa não condiz o que ele prega, no serviço, no trabalho, na rua, no meio dos amigos, nas esquinas. Está uma negação. Então não tem santidade, então Deus acaba arrancando dele também, acaba saindo, acaba caindo. A unção do líder, posição e poder. Você deve servir na posição para a qual Deus lhe chamou. Você não deve imitar aos ministérios ou chamados de outras pessoas. Você também deve experimentar o enchimento incessante do Espírito Santo que assegura o poder espiritual para as tarefas que Deus lhe tem dado. Como que elas funcionam juntas? Essas 3 funções, elas funcionam juntas para manter a fresca unção de Deus em sua vida. Sem relacionamento, você não pode experimentar o poder e você não poderá viver uma vida santa. Enfatizar a santidade fora do poder vai produzir em você legalismo. Ter o poder e a posição sem viver uma vida santa vai colocar você em uma situação de ministrar aos outros, enquanto você mesmo se torna um desqualificado. Pense nisso, irmão. Essa lição é muito importante. Vamos para a lição de número 4. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando ideias, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo o ID de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando ideias, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo o ID de Jesus. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando ideias, fazendo o que Jesus nos ensinou, trazendo a verdade, multiplicando neste mundo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui no Centro Internacional de Discipulado, Ministério Graça, para convidar você para fazer parte deste trilho de crescimento para a sua vida espiritual. A nossa igreja, ela é composta de 7 degraus de crescimento para a sua vida espiritual. Eu convido você, faça parte você também da visão da nossa igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.